Tem o silêncio também, e eu acho que seu silêncio nas obras, né? Tipo, os críticos, de modo geral, eles colocam 3 palavras para mais ou menos, não vou dizer definir, que eu odeio definir, né? Se fecha a coisa, não é definição, são noções, né? A epifania, o encontro e o silêncio. Eu queria falar mais um pouquinho sobre o silêncio, né? Que não é um silêncio solidão, não é um silêncio estar sozinho, né? É um silêncio em comunhão, né? A gente está sempre com alguém, né? Na sua obra está com o pai, ou com o pai com Sim. o filho com o pai, o filho com a avó. Tem esse núcleo familiar também muito forte, né? O reencontro de pessoas que não se viam há muito tempo, também isso acontece em silêncio, né? Então, no mundo hoje, que todo mundo quer falar, né? Eu tendo a acreditar que todo mundo quer ser ouvido, na verdade, né? Como é que esse silêncio entra nesse mundo de hoje, né? E um silêncio que, na verdade, é uma eloquência, não é um silêncio em comunicação, né? Na verdade, é uma comunicação maior, né? Sim, linda pergunta também essa. É aí que está, né? Então, eu vim contar aquela história. A história sempre tem alguém se encontrando, se desencontrando, chegando ou outro partindo, porque o tempo todo é assim, a gente chegando e a gente partindo. E com isso se estabelece uma epifania, ou seja, um momento de revelação, um momento que é bom você descobrir que está o outro, que você quer viver aquele instante, que você quer se entregar, e aí se dá o silêncio. Então, na verdade, esses 3 polos aí, eles acabam criando a história em si, né? E o silêncio ele é constitutivo ali da história, porque você às vezes não precisa falar muito, né, para estar com o outro. O gesto que você faz, o olhar que você faz, o movimento que você faz, a roupa que você usa, enfim, já pode dizer muitas vezes muito mais do que as palavras podem dizer. Como às vezes a gente diz, né? Hoje as pessoas dizem assim, estão lá no celular, né? Que hoje você ouve celular, você está andando na rua, tem 10 pessoas falando no celular. Aí, olha, eu já cheguei, tá? Eu te amo. Aí o outro, olha, estou indo para lá, tal. Então, mais tarde eu te ligo, eu te amo. De tal forma que a palavra eu te amo, né? A expressão eu te amo ficou tão vazia, que de repente não está sendo mais dito com o coração, está tendo sido com a sua verdade. Mas, se você estiver junto com o outro, e você abre uma porta e você olha para o outro, naquele silêncio você pode estar dizendo esse eu te amo de uma forma muito mais eloquente, muito mais vigorosa, muito mais sincera. Então, isso apareceu na minha literatura porque, como eu estava falando para vocês no começo, eu vim de uma cidade pequena, onde você tem aquelas pequenas casas, você olha para o seu irmão dentro da casa, porque a casa é pequena, porque você cruza no corredor com o outro, porque o outro dorme do teu lado, no beliche, porque na manhã você acorda e tua mãe está na cozinha. E aí você sai na casa do vizinho, o vizinho te acolhe, o vizinho te serve um café, te convida para você almoçar, e aí você vê o outro. Então, essa aproximação é muito forte. Tanto que a minha literatura, quase todas as histórias que eu escrevo, elas são muito, nesse sentido, muito solenes. Eu respeito muito, eu nunca aproximo a câmera, uma coisa já acontecendo absolutamente. Sabe quando você pega um filme que já tudo está acontecendo, você pegar um filme na sua apoteose? Eu sempre começo uma história como se fosse uma lente que vai se aproximando, porque o outro precisa ser tocado, e porque você não pode invadir o espaço que é do outro. Você não entra na vida do outro com ordem. Você entra pedindo permissão, entrando nesse espaço. Então, isso aparece muito na minha obra, em quase tudo que eu escrevo. E aí acaba surgindo esse espaço do silêncio, de não precisar falar, ou de falar de outro jeito, de outras maneiras, que não as palavras, porque elas estão aí também, né? Só que não são só elas que comunicam. É isso que eu penso, né? É por isso que... O silêncio não é incômodo, né? Não, então, o silêncio faz parte do dizer, o silêncio também diz outras coisas, além das palavras, e ele também pode ser um ponto de comunhão. Tem coisas que a gente não precisa dizer. Acaba de acontecer um fato, sei lá, né? Como eu penso, por exemplo, nesse romance. Aos 7 aos 40 tem uma parte que um menino vai visitar o tio que está doente junto com o pai. E ele fica impressionado, porque ele ouve eles falarem por telefone que esse tio está muito doente. Mas chegar lá, o tio está bem. Quer dizer, você pode estar sendo consumido por alguma coisa e, aparentemente, você está muito bem.
E aí depois ele vai ouvindo a conversa ali dos adultos e ele vai percebendo que é o seguinte, que esse tio vai embora. Esse tio está indo embora. E eles ficam surpresos uma hora que eles estão comendo, que o pai e o tio começam a conversar sobre o tempo, sobre a lavoura, sobre a chuva, porque ele sabe que ele vai embora. E esse tio sabe que vai embora também. E aí fica pensando, mas o que a gente fala nessas horas? Se a gente acaba de perder uma pessoa, às vezes a gente quer ficar no silêncio, não tem mais nada para falar. Não precisa dizer mais nada. Então, esse capítulo termina justamente com isso, quando ele flagra o olhar desse tio e fala, eu sei que esse é um olhar de quem está partindo. Ele nem diz isso, o narrador nem diz, mas já está implícito. Eu também não disse isso, mas o silêncio do personagem, o olhar, já está dizendo. Eu trouxe uma pergunta de um amigo seu, né, nesse quadro, o convidado remoto, o Marçal Aquino, escritor, né? Ele fala assim, João, uma das reconhecidas marcas de originalidade da sua literatura é a delicadeza com que temas, situações e personagens são tratados. Seus contos parecem sussurrar ao leitor. Minha curiosidade é, quais são as fontes dessa delicadeza? Você lê poesia, de que poetas? Suas fontes e o sussurro. Fico muito grato também com a pergunta do Marçal. Marçal foi muito importante no meu caminho como escritor e é como um amigo querido. E meu primeiro livro, esse livro Hotel Solidão, que você, Guilherme, já tinha falado, foi um livro inicial de literatura adulta, livro de contos. Ele tinha ganho um prêmio no Paraná, que era um prêmio famoso na época, concurso de contos do Paraná, um concurso que tinha ganho a Clarice Lispector, o Rubem Fonseca, o Roberto Drummond, o Ivan Ângelo, um monte de escritores, e daí eu ganhei aquele concurso também, aí me alimentou, fiquei, nossa, acho que vou poder publicar, mas ninguém queria publicar. Porque é assim, né? Você escreve, mas devagar só que vão descobrindo que você tem uma voz que pode ser partilhada. E aí o Marçal, ele leu o livro, falou, não, tem uma editora nova que surgiu assim, assado, eu vou indicar lá o seu livro para lá. E aí indicou e meu livro surgiu, quer dizer, eu estreiei com essa editora, uma editora pequena, chamava Escrita, e pela qual ele também tinha publicado um livro, que era o Miss Danúbio, que deu origem depois a um dos filmes dele lá, que são Os Matadores, um filme que ele roteirizou, baseado na sua própria obra, tal, dirigido pelo Beto Brant. E aí, esse caminho aí importante que ele tem na minha vida, ele é também um leitor de poesia, é por isso que acho que ele está fazendo essa pergunta. Quando eu canso da prosa, do romance, do conto, eu leio poesia. Porque, como eu estava falando para vocês, lá atrás, como meu próprio amigo, né, dizia lá, o Drummond, o Nila, meus amigos lá do interior, mas, na verdade, eu comecei a ler a poesia romântica, Castro Alves, Álvaro de Azevedo e Gonçalves Dias, eu sabia versos de cor do Ijuca Pirama, enfim, adorava aqueles poetas. Mas aí eu descobri o Drummond e vi que eram versos livres, versos brancos, não precisava ter rima, tal. E aí, como eu falei, não, eu amo isso daqui, por quê? Porque a poesia é a apreensão de uma realidade. Ela é ainda mais, digamos, sintética que o conto. E, como dizia, o William Faulkner dizia que o grande romancista que sonha em ser um contista, né, para poder dizer tudo aquilo sem precisar ter 500 páginas. E eu, como contista, eu sinto que sempre eu almejei ser o poeta no conto, para procurar fazer o mínimo possível, né, para tentar aprender aquele instante, para construir aquele micro-universo com quase nada. Então, essas fontes são o Drummond, Manuel Bandeira, os poetas em geral, né? Eu li também bastante a Divina Comédia, Dante, tudo em tradução. Mas o Manuel de Barros, que eu gosto mesmo, a Adélia Prado, que foi citada aqui, Cora Coralina também li bastante, mais li Cecília Meirelles, os poetas um pouco mais depois contemporâneos, mesmo os concretistas, outros poetas de outros países, por exemplo, Dylan Thomas, alguns americanos também, os franceses, também gosto de ler muito. E sempre leio poesia, sempre leio, o tempo todo poesia, eu leio poesia. Só que talvez, não sei se a delicadeza vem aí da poesia, mas senão de ser respeitoso com o outro, com a história. Não entrar solando nas coisas, mas ir aos poucos, porque sabe que o outro também sofre, que o outro também sente, que reverbera também a sua dor. João, eu queria saber, assim, muito se falou dos escritores e poetas, né,
de origem de interior e tudo mais. No entanto, assim, há grandes escritores que nunca viram nenhuma vaca, né? Não tem nem contato nem com, tipo assim, nova-iorquinos e tudo mais. Então, assim, acho que mais é o entendimento que a pessoa tem da alma humana, né? Não se faz grandes escritores sem esse conhecimento, né, do ser. Então, independente se a pessoa nasceu no interior, se viveu no... Né? Porque muito se valorizou aquele tipo de escritor, né? Mas tem escritores que... Isso é eu queria que você comentasse sobre isso. E outra questão é a questão da publicidade hoje em dia, né? O rumo que a publicidade está tomando. Qualquer pessoa, hoje em dia, pelo notebook, pode criar uma campanha e jogar no YouTube, né? Não tem mais aquela preparação, campanhas que falavam também assim a família, como foi a Brastemp há um tempo atrás, ou como foi a Pop Bombril, como você citou, né? É tudo muito rápido, tudo muito imediatista, a sociedade consumista ao extremo, né? Então, eu queria que você comentasse também o rumos da publicidade. E ele falou ali sobre a televisão, né? O momento brega da televisão. Na verdade, televisão aberta sempre foi brega, né? Ele falou da Anitta e nós tivemos Sidney Magal, Gretchen, isso já vem de muito tempo, né? A TV Globo sempre teve uma tendência brega, né? Geralmente os canais abertos assim sempre tem essa tendência, né? O Silvio Santos tinha na época tinha o Pablo, aquelas coisas todas. Sim. Então já havia essa tendência brega. Talvez hoje, por a televisão estar sendo tão desvalorizada pelo fator internet, né? A coisa aumentou mais, né? E também a literatura brega, né? Que também eu queria que você comentasse sobre isso, a questão do, por exemplo, eu não tenho compreensão, não tenho QI suficiente para entender um Paulo Coelho. Eu tentei ler, mas eu não entendi nada. Então, tipo, se faz um puta sucesso, o cara é best-seller no mundo inteiro, muita gente lê Paulo Coelho. Eu não consegui entender Paulo Coelho. Aqui no Brasil também a Paulo Coelho, tem a Zíbia Gasparetto, esse tipo de literatura assim, que faz um puta de um sucesso que eu não tenho compreensão mental assim, para entender o que eles estão falando ali. Então, eu queria que você comentasse sobre esses tipos de literatura e da publicidade, né? Nossa, da alma humana. Essa pergunta é difícil, porque misturou um monte de coisa. O dado porque ele falou que não tinha tempo, já da superfície ao centro. Não, eu entendi. Então, é o seguinte, de fato, é porque estava falando da minha experiência, mas, óbvio, você tem escritores extremamente urbanos, americanos, ingleses, romanos, enfim, de vários países que nasceram numa situação, ali eles foram forjados, mas, obviamente, o tirocínio, o aprendizado dessa leitura do espírito humano se deu num lugar grande. Né? Por exemplo, você pega um Fellini, né, que é um cineasta, mas tudo bem, é um narrador também de mundos. E assim também com outros, né, tantos artistas, que podem ser artistas plásticos, podem ser músicos. Tal. Esses sujeitos foram forjados já num tempo de metrópole. Né? Então, eles vão fazer a obra também vazar por aí. Mas ela poderia ser, digamos, superficial, se ele não tivesse esse entendimento, né, da natureza humana. Que eu acho que esse é o grande, né, lance de você ser um artista, ou de você conseguir fazer uma boa obra, porque, de fato, é uma entrega, né, para a compreensão da alma humana. E aí você está falando, aí já estão indo para o mundo do Paulo Coelho e de esses outros tal. Existe uma literatura que, um escritor também, cuja poesia eu gosto muito também, que é o Zé Paulo Paes, que foi também um tradutor importante, até um ensaísta brasileiro. O Zé Paulo Paes ele fez um texto, né, que ele fala sobre a literatura de entretenimento. Então, ele diz o seguinte, tem que existir uma literatura mediana, que é só para distrair. Isso aí não é para alimentar a alma humana, mas tem hora que você quer também essa coisa leve, você quer essa coisa frívola, e isso tem que existir. E tem gente que tem que saber fazer também, porque tem gente que não consegue fazer, não tem competência para isso. Esses que você citou talvez tenham tido competência para colocar essas coisas para um determinado tipo de leitor, que transita por essa camada aí de apreensão de histórias mais estereotipadas, ou muito pasteurizadas, sem vamos dizer, a dimensão humana ali, característica da sua complexidade. Porque nenhuma pessoa, nenhum de nós é simples. Todos nós somos complexos. A pessoa pode estar aqui falando maravilhas e de repente, sai ali matando gente. Aí você fala, mas não dá para prever assim? Porque esse sujeito é complexo. Então, essa tábua rasa, né, que se faz muitas vezes obras para apresentar um certo leitor, é bem verdade que há muitos que não conseguem, né, então,
transpor os níveis mais simples de uma leitura, porque você também precisa de vivência para isso. Então, é óbvio, se você lê Machado de Assis aos 20 anos, lê aos 30, lê aos 40, lê aos 50, se você viveu e aprendeu coisas, porque também tem isso, às vezes a gente passa pela vida, como diz, né? E não aprende. E tem um pouco a ver com a diferença do idoso e do velho, né? O velho está tudo ruim, né? E o outro não. O outro viveu o seu tempo e está tentando, né, fazer dele um ensinamento para outrem também. Então, assim, sempre existiu uma certa literatura meio que padrão, que é fácil de arregimentar a massa. Um dos amigos meus aí da literatura, Luiz Rufato, que é um escritor também importante, que é de Minas e também tematizou todo um trabalho lá dos operários mineiros lá da Cataguases, de onde ele veio. Veja também que ele escreve sobre o seu mundo, mas também escreveu um livro chamado Eles Eram Muitos Cavalos, que é aqui de São Paulo. É um dia na cidade de São Paulo. Quer dizer, aí já é o lado dele já, né, trabalhando a metrópole. Ele fez uma pesquisa lá atrás, buscando os livros que fizeram sucesso no Brasil no passado. E assim, eram livros que você não sabe quais são, desapareceram. No meio deles tinha lá um livro da Lígia Fagundes, que aconteceu. No meio deles tinha lá um livro do Érico Veríssimo, que aconteceu. No meio deles tinha lá um livro do Graciliano Ramos, que aconteceu. Mas por quê? Porque o mainstream, como se diz, né, o rio principal da arte e da literatura, ele está sendo muito uniformizado, unidimensional, porque ele é mais mercadológico, e aí vai se fazendo, né, mais desse tipo de obra, para atender o leitor mais básico. Mas, como a gente estava falando, porque eu acho que o leitor precisa ser educado, né, a educação dos 5 sentidos. E aí a gente passa para a publicidade. A publicidade também é um texto social, cultural, que já trabalha com o mediano. Você faz uma publicidade, você objetiva que todo mundo vai te entender. Você não vai colocar um anúncio que custa 250, 300 mil reais para anunciar uma inserção, ou entrar na Globo, fazer um plano de mídia de 10 milhões de reais, que você coloca comerciais seguindo várias vezes e cada um pensa o que quiser daquilo. Aquele comercial é uma história contada na tentativa de ilustrar uma característica do produto, de posicionar, né, dentro das outras tramas discursivas como que aquele produto se dá. Então, como ele se apresenta, né, para os outros. E então, o que acontece? Ela é, já desde o seu nascedouro, uma comunicação de massa, uma comunicação simplória. Você não vai encontrar personagens super complexos na publicidade. Você pode encontrar estereótipos e tipos, e, de alguma forma, lá embutidos os arquétipos. Mas personagens redondas, como você encontra nos romances, que o personagem evolui, coisa e tal, você não encontra por quê? Porque a tua história é muito curta, não dá tempo de fazer isso, você tem que logo estabelecer o contato com o teu público, né, com o teu auditório. Então, é uma história simples. Ela não é espetacular. Tá? Em geral, muitas histórias da publicidade, você sabe, são anedotas. São piadas atualizadas, recicladas. Então, eu penso que isso é muito comum. A Globo, com esse negócio do brega, isso sempre existiu também, né? Esse tipo de literatura ou de cultura que é mais fácil de você absorver, que traz poucos valores e que coloca o ser humano como se fosse uma camada muito fina, né? Sem complexidade, sem ingredientes, sem alma ali. É como se não corresse sangue por ali. Isso que a gente diz justamente são os lugares comuns, né? Os clichês que você encontra demais nisso aí. Então, tem esse livro aí, assim Você Me Mata, que é esse tipo de literatura brega. Na verdade, são contos que usam como ponto de partida esse universo cultural brega, mas são contos excelentes, que não tem nada de brega em si, são literaturas de primeira grandeza, aí, nesse caso, né? Daí a publicidade que você pergunta, eu acho que a publicidade está vivendo um período de mudança de paradigma, talvez parecido com o que a gente teve lá nos anos 60, virado dos anos 50 para 60, que é a chegada das duplas de criação, que começam a narrar bastante, começa a vir o lado dionisíaco da publicidade. Porque o que está acontecendo hoje? Hoje você cria de uma maneira que naquele instante foi a maneira estabelecida, que era a maneira arbórea, né, que a gente chama, né, uma coisa hierarquizada com a outra. Hoje você cria de uma maneira rizomática, como uma relva, ela está se espalhando. Eu escrevi um livro sobre isso em 2008, que é do caos da criação publicitária. As coisas estão se espalhando, e aí vale tudo. As leituras, as releituras, as paródias, as paráfrases, os memes que vão se transformando. Hoje,
qualquer um pode produzir material a partir daquilo que já tem. O que precisa é, a publicidade ela está passando por essa transgressão, porque ela não tem mais o gatekeeper, aquele que edita. Todo mundo pode fazer coisa e colocar. Né? Então, o criativo hoje também não é um sujeito que cria só mídia impressa ou mídia eletrônica, ele tem que criar não mais peças publicitárias, mas produtos publicitários. Então, ele tem que criar uma ação de guerrilha, ele tem que criar uma nova embalagem para um produto, ele tem que criar um evento, ele tem que criar um movimento na internet, ele tem que criar uma minissérie para ir para o YouTube, ele tem que criar mais um monte de coisa que ele não sabia fazer isso, não foi dado isso para ele. Então, ele está aprendendo. Há uma geração nova que vai ter que aprender a fazer isso, vai ter que fazer isso ganhar o seu assentamento. Até então, nós não chegamos a lugares ainda. Isso está muito sendo ramificado. Só daqui a um tempinho que a gente vai conseguir ver como que isso se estabelece plenamente, eu sinto. Agora, o criativo que pensa de uma maneira hierárquica, que por simplesmente só faz aquela brincadeirinha, aquela sacada, ou que sabe contar história, mas só sabe contar história, não sabe pensar como um sujeito holisticamente se pensa, o marketing. Por isso que hoje há uma ascensão do planejamento, porque o planejamento ele é criativo, porque ele sabe quais as etapas estão se fundiando, e por isso ele está pensando rizomaticamente, como espalhar isso como uma grama. O criativo está perdendo relevância, a não ser que ele passe de novo a aprender a fazer essas outras coisas que até então nem ele sabe fazer direito. Meus alunos que saem da USP, que saem da SPM, eles ficam, como que eu tenho que fazer? É um outro perfil de profissional que está se procurando hoje. Eu acho um tempo maravilhoso tá vivendo isso. Se eu estivesse começando agora, eu estava muito feliz de poder imaginar como que eu posso... Claro que você se sente fora de uma zona de conforto, se sente em dúvida, se sente inquieto o tempo todo, porque o que eu vou fazer? Eu tenho que aprender, mas tem que aprender o tempo todo. Eu acho que esse é o grande desafio. Algumas pessoas que estão há mais tempo na publicidade estão saindo, porque estão vendo que o paradigma se transformou. Isso já aconteceu em outras áreas, né? Quando descobriram determinados tipos de cirurgia médica, alguns médicos saíram do espaço porque tinham que aprender a fazer isso numa idade que não dava mais. Eu acho que tudo que deixa a gente bem, a gente está no lugar certo, na hora certa, ou estar no lugar que a gente quer. Eu, durante quase 30 anos, quis estar dentro de agência de propaganda. Fui feliz lá, trabalhei, me diverti, fiz uma obra, construí, fiz amigos. Foi um período sensacional. Também teve as mazelas, como tem em qualquer lugar. Mas hoje eu não quero estar mais lá. Hoje eu quero estar observando, estudando a publicidade de outra maneira, escrevendo minha obra literária e tal. Então, é um pouco assim, quer dizer, onde a gente quer ir? Os publicitários novos que estão aí fazendo o caminho, eles vão querer ir em algum lugar, vão querer buscar alguma coisa. E, claro, a publicidade não é mais do que a gente viveu, né? Não sei, você é da área também, já deve ter uma trajetória longa e tal. Ela virou outra coisa, porque ela também está se liquefazendo nesse universo. Não se produz mais peças publicitárias, ou seja, o lado tático. A publicidade hoje é a estratégia, é o lado também produtivo, ou seja, eu tenho que criar estratégias publicitárias, não simplesmente peças publicitárias. Isso volta àquela primeira pergunta que foi feita aqui. A publicidade é a razão? O que guia a publicidade é a razão. A hora que vê que esse modelo não está dando mais certo, que é o que está se percebendo, ela começa a espalhar uma outra forma de ser, ainda que ela vá usar nas suas peças a emoção. João, falando da arte do encontro, acho que eu posso me considerar uma das amigas que você fez nesses 30 anos que você teve em agência. Tive a sorte de te pegar ainda dentro do universo de agência. Você estava falando antes sobre a arte do encontro, a delicadeza de saber o que se passa no outro. E falou agora sobre a necessidade da constante aprendizado. Desculpa se eu estivesse fazendo uma pergunta que já foi feita de alguma outra maneira, porque eu cheguei não faz muito tempo. Mas, falando no universo de publicidade, que é no qual eu me encontro hoje, também falando do jornalismo, que é da onde eu venho. Não posso falar de literatura, eu gostaria que você falasse também. A questão do encontro está cada vez mais difícil de se dar entre as pessoas. E, nessa dificuldade do encontro se dá a dificuldade também do ensinar, porque a gente fala da necessidade de aprender, mas eu que vivencio cotidiano de agência grande, vejo a dificuldade das pessoas encontrarem o tempo ou se imbuírem
efetivamente da consciência do quanto é importante formar, quanto é importante dividir, quanto é importante nutrir e ensinar os outros também. E isso eu vejo que no jornalismo e na publicidade não está acontecendo como deveria, e eu acho que isso tem, de fato, impactado no produto que a gente vê nesses dois segmentos. Queria que você comentasse isso e que você também comentasse se isso acontece na literatura, se quem quer empreender na literatura também se sente sozinho, também se sente sem mestres, também se sente sem treino, sem um ambiente de acolhimento para poder se desenvolver. Muito obrigado, que bom te ver aqui também. A gente trabalhou sim, né, na Thompson, né? E a sua pergunta não foi feita ainda, é muito legal e fico grato também por ela. Eu acho assim que assim os encontros eles deveriam existir sempre, e esse é um momento que nós estamos vivendo de muitos desencontros, né? Como dizia o Vinícius de Moraes, né? A vida é feita de desencontro, embora haja tantos desencontros pela vida. No âmbito publicitário, né, do dia a dia, como você falou, e mesmo do jornalismo, o fato da gente estar, né, no quente dali fazendo dificulta mesmo você mostrar como que é o segredo, quer dizer, apresentar o segredo daquilo, dizer, olha, é por aqui que se faz, porque quem está ensinando também está numa posição de aprendizado constante, porque está numa posição que às vezes lhe exigem mais ainda do que pode dar, e também porque ele falta, de fato, o tempo de ficar horas ali dizendo, está vendo como se faz isso. Isso é uma missão que cabe, muitas vezes, obviamente, àqueles que educam, que não são todos. Às vezes, por exemplo, você tem chefes que são maravilhosos, mas não te ensinam certas coisas. Eles são iluminadores para determinadas condutas e, né, outros saberes, mas não para aquilo que você precisava. E aí você vai ter que se forjar por si mesmo. E isso acontece muito nessas áreas. Então, como eu te digo, eu acho que alguns educadores precisam aparecer, são pessoas que podem fazer são catalisadores disso. Eu, de alguma maneira, procurei fazer isso. Eu fui um professor. Nas agências que eu trabalhei, quando as pessoas estavam no meu lado, eu tentava ensinar, quer dizer, dizendo, olha, é assim que funciona. E, como eu estava dizendo no começo, eu escrevi os livros de redação publicitária porque não tinha na minha época e ninguém tinha me falado que era daquele jeito. E que também eu não sabia se era daquele jeito, mas observando, vendo, tal, construindo, lendo o texto dos outros, falei, não, mas tem que ser assim. O texto tem que ser montado desse jeito. Ou, pelo menos, esse é o jeito dominante de se fazer. Então, aí, sobrou para mim fazer isso como para outros também. Então, sempre tem ali ou ali, aqui ou ali, alguns daqueles que são mais do que professores, porque o professor tem que professar, né, a fé naquilo. Mas educam, porque aí ele não é um aprendizado, é o educador como aquele que potencializa ou ajuda você a desdobrar os seus potenciais. Aí ele está ali, às vezes, com uma coisa mínima, você consegue perceber o que ele está dizendo. Na literatura, isso acontece da mesma forma. Eu tive oportunidade de ter um contato com um escritor que, para mim, é maravilhoso, que é o Radwan Nassar, de ter tido contato com ele. Ele foi meu leitor crítico em 2 livros. Depois do Hotel Solidão, ele leu O Vaso Azul e O Dias Raros, que foram meus 2º e 3º livros. E o que eu aprendi com ele, ele sempre fala, não foi o que eu te ensinei, porque eu não te ensinei nada. Foi aquilo que você quis aprender nas conversas que você teve comigo. Tem até um livro, né, do Alex Pericinoto, né, da nossa área de publicidade, que fala mais vale o que se aprende do que te ensinam. Porque você que, de fato, se coloca na posição do receptáculo. Você que se entrega, né, para ser forjado também, né, pela informação do outro. Na literatura, a solidão é muito maior, porque o trabalho é um trabalho individual. Você está buscando a sua voz. É uma voz que vai se caracterizar um determinado instante por um estilo seu, superlativo ou diminutivo, singular ou não, mas você vai ter que buscar. E depois fazer a expansão dessa voz, primeiro contrição, depois expansão. E aí é muito solitário o trabalho, tanto que hoje, né, se tem esses encontros com os escritores na literatura, poder encontrar com o público, poder encontrar com outros escritores, com agentes literários, com editores, porque a gente passa o tempo todo escrevendo nem sem saber de nada, né? Ninguém vai ler. Quer dizer, quando um leitor te lê, ou te manda uma mensagem no Facebook, um e-mail, coisa e tal, você sabe, você tem um retorno. Mas você não sabe, você está escrevendo a tua história.
E isso tem sido uma das coisas interessantes que tem acontecido nessa cena literária, que é, a gente pode se falar. Então, pelo menos, como agora aqui, a gente está falando de publicidade, mas também de literatura, ou seja, a gente pode ver gente, a gente se sente menos solitário nesse sentido. Agora, o Raduan dizia, aqui você colocou tal coisa, esse diálogo não me parece muito bom por causa disso, disso, mas quem vai decidir é você. E, de fato, tinha... Não. Sim, de qualquer maneira, você falava algumas coisas, no caso dele, muitas, ou quase todas, eu atendia também humildemente e concordava. Outras não, e assim também é no mundo da propaganda e do jornalismo. Mas aí você faz parte de uma corrente que é fordista, né? O trabalho é uma linha de montagem. Você faz parte de um trabalho de autoria coletiva. Então, cada um quer fazer a sua parte, tem que entregar para o outro, etc. E tal. Então, existe a solidão, mas ela é um pouco menor ali, né? E, sobretudo, as duplas de criação sempre têm um encontro, acabam ficando mais amigos, aqueles que trabalham juntos, ou inimigos, né? Porque não conseguem trabalhar juntos depois tão bem, não tem ali entrosamento. Mas isso acontece. E você tem toda a razão, Mônica, porque eu acho que isso não é só agora, acho que sempre foi assim. No jornalismo... E o meu na publicidade, nos anos 80, quando eu comecei a trabalhar, aqueles que estavam comigo não tinham tempo de me ensinar. De falar, era assim que faz um anúncio, assim que faz um spot. Mas no fim, eu acabei vendo neles mestres, porque, de alguma maneira, o que eles falavam, não terminou bem assim. Na hora de aprovar um trabalho, eles diziam, mas isso aqui não está bom, isso aqui soa melhor assim. Quer dizer, ali eu estava aprendendo, né? Acho que é tão bonito aprender. Acho que os professores, de verdade, são aqueles que têm vontade de aprender, né? Não são aqueles que estão querendo ir lá e falar, eu vou te ensinar isso da vida. Pelo menos, eu sempre que entro em sala de aula, nunca entrei com aquela postura escolástica, olha, eu sei mais do que vocês, eu só estou mais no caminho, um pouco mais à frente no caminho. Isso não significa que eu saiba mais. Tem gente que, 2 passos no caminho, afunda os pés tão mais nossa própria matéria da qual é feita, que é a argila humana, que consegue saber mais coisas do que aquele que caminhou muito mais. Então, a densidade, a profundidade da tua vivência, a maneira como você se coloca à disposição de enfrentar aquela experiência nova, de ir ao âmago, é também o que vai te dar diferente. Que é como se diz hoje, hoje se vive num mundo de você tomar drogas para ficar alegre. Se você perde alguém, enquanto você perde, você tem que ir à raiz daquela perda. E não tentar superar aquela perda com outras coisas. Aquela perda será para sempre. É aquela ferida do Quiron, ou mesmo do Prometeu, que nunca se salva. Né? Do Prometeu que tem o fígado comido pelos abutres o tempo todo. Ele tem uma ferida que se recompõe no dia, que é quando a gente vive, fala com as pessoas, nos melhoramos, mas... Quando a gente vacila um pouco, a gente lembra que viver é uma dor e a ferida está aberta de novo. Mas aí a gente se refaz, a gente se alegra, como diz o Carlos Drummond de Andrade num poema maravilhoso, o amor é um segundo nascimento. Quando a gente nasce, a gente vai vendo as coisas, vai se entristecendo com um monte de coisas, se desencantando, como esse mesmo meu personagem, nesse livro Aos 7 aos 40, mas depois você tem a possibilidade de se reencantar, quando você começa a amar pessoas, porque o amor também é um aprendizado. Ninguém nasce amando. Como diz o próprio poema, outro poema do irmão, amar se aprende amando. Todos os sentimentos, inclusive a raiva, são aprendizagens. A gente não os tem no seu grau superior, né? Digamos, um mestrado, um doutorado, um PhD, uma livre docência em amor, se a gente não se entrega ao amor, mesmo sabendo que a gente pode sofrer. A minha pergunta é a seguinte, você falou que fez 25 anos, né, de yoga, e isso te ajudou muito a cultivar todas as suas inspirações, porque eu sou nascida e crescida no interior de Santana de Parnaíba. Então, todo dia eu tenho que ficar um pouco na rede, nem que eu volte daqui de São Paulo da agência. Inclusive, minha professora de formação está aqui, a Paula, e a minha atual chefe está aqui, a Mara. E foi uma coincidência grande. Mas eu enxergo, assim, como redatora publicitária atualmente, que eu preciso comer uma amora do pé no quintal da minha casa, preciso deitar na rede para colocar as ideias em ordem e ter uma disciplina que eu acho fundamental na área de publicidade para um redator, organizar todas aquelas ideias e observar também no cotidiano as pequenas e as grandes coisas para poder desenvolver um bom texto.
Então, eu queria saber se a yoga te ajudou a adquirir mais disciplina e entrar em contato também, valorizar essas pequenas coisas ainda mais. Sim. Ó, o teu livro, você ganhou. Obrigado também pela pergunta. Não, exatamente. Eu acho que me ajudou muito, porque eu sempre fui muito inquieto com as coisas e isso acaba atrapalhando, né? Você fica ansioso para fazer e isso come a tua paz e a tua posição para você fazer. Então, você precisa, né, deixar acalmar, né? Deixar as coisas se encaminharem para um período de calmaria e aí sim você poder fazer. Para mim, me ajudou muito, porque a própria eu exigia disciplina, eu tinha horário para fazer, eu fazia sempre de manhã, antes de trabalhar, e depois fazia à noite, por vezes. Tinha algumas outras atividades, e depois fazia um encontro com esse meu mestre às quintas-feiras à noite. Então, eu tinha justamente um aprendizado, mas não era um aprendizado só físico, era um aprendizado filosófico digamos, dessa forma de ser. E tanto que depois que meu mestre morreu, eu praticamente parei de fazer. Eu faço só em casa, sozinho, assim, porque. Mas e aí depois que ele morreu, eu fui fazer o Caminho de Santiago, que inclusive a Mônica que está aqui depois me ajudou a publicar um texto na revista Propaganda sobre a minha experiência no Caminho de Santiago. Mas foi muito bom. Quando eu sinto que eu preciso desse momento do dia de ficar quieto. Porque, um pouco como João Cabral de Melo Neto falava, ele só sabia que o poema que ele fazia, a exaustão era dele, na hora que ele ficava quieto e ele lia aquilo em voz alta e falava, bom, isso aqui não é eco mais dos outros, eu fiquei tanto tempo fazendo isso, mexendo nisso, que eu sei que isso é meu. Então, essa é quando você consegue nessa singularidade, é a mesma coisa. Então, muitas vezes eu preciso ficar quieto, preciso ficar... Porque também a gente que escreve, né, literatura, as histórias têm um coração. Assim como vai lá, a mulher que está grávida vai num médico e vai auscultar a primeira vez o coração do bebê, você, como autora, escuta esse coração da história. Ela começa a aparecer. Vem por uma cena, vem por uma palavra, vem por um olhar. Então, para construir essa história, sem esse coração, você não escreve a história. Você vai escrever algum textinho e tal, vai morrer. Você precisa ter isso. E, para ouvir esse coração da história, você precisa estar em paz. Você precisa estar em silêncio. Para mim, tem que estar em pleno silêncio. Eu acho que tem outras pessoas que gostam de ouvir música, ou, enfim, tem outras práticas. E eu tenho outros escritores que eu conheço que têm outros rituais. Para mim, tá nessa... E é impressionante. E de manhã, quando eu acordo, eu faço um movimento, fico quieto, tal, é quando eu já sei o que eu vou escrever no dia. Porque eu consigo ouvir, né? Espero estar sempre ouvindo essas histórias. E obrigado por você ter vindo. Aí tem sua chefe, sua professora, um monte de gente e tal. Aí. Obrigado. Bom, gente, acho que é isso, né? Deu para aproveitar bastante. Obrigado pelas palavras tão bonitas, sensíveis, pelos seus silêncios também. Obrigado. E eu convido vocês a estar aqui com a gente no dia 19 de outubro. Vai ser um pouquinho mais barulhento dessa vez. A gente vai estar aqui com um rapper, com um biógrafo do rapper Sabotage, acabou de lançar a biografia. Então, a gente vai entrar para o universo de cultura de periferia, um universo muito interessante que está em ebulição, pessoal subindo, muitos escritores. Está aqui o Sacolinha, que é um dos caras que começaram lá atrás, há mais de 10 anos, está muito bem. Então, te agradeço imensamente e palmas para o João, né? Muito obrigado. Foi muito bom. Só falar que foi muito bom estar aqui. Não sei se foi bom para vocês, como se diz depois, quando as coisas acabam, né? Foi bom para você. Mas para mim foi, olha, uma grande alegria estar podendo falar um pouco da minha experiência, enfim, e dividir, né? A gente só está aqui para dividir. Tem os livros dele aqui, que alguém quiser um autógrafo, ele está disponível. Valeu. Obrigado, hein? Valeu. Eu vou querer um aqui também.